Bem-vindos a mais um vídeo Família Palmeiras. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para notificações. Contamos de um código da ESPN Brasil com informações exclusivas direto da Academia de Futebol e também do Esporte Sem Firula, onde o Facincani, a turma toda aí, falaram de informações exclusivas envolvendo o John Arias. Mais um reforço chegando no Verdão. É sobre isso o vídeo de hoje. Deixa o like e deixa no comentário a opinião de vocês. Vambora lá! Bom dia, Bruno. Bom dia, Mari. Bom dia também aos fãs de esporte que estão com a gente. Hoje um dia muito importante para o Palmeiras, quarta rodada do Campeonato Paulista. O Palmeiras, que já está em Novo Horizonte, viajou ontem por volta de 1h da tarde para lá, porque enfrenta o Novo Horizontino pela quarta rodada do Paulistão. Esse jogo, o Palmeiras com 100% de aproveitamento, em busca aí de somar 12 pontos. Palmeiras que está na segunda colocação, atrás apenas do Bragantino, mas com diferença apenas por saldo de gols, mas vai enfrentar o terceiro colocado do Paulistão nesse momento, que é o Novo Horizontino. Vem de uma virada surreal, contra o Primavera, saiu perdendo por 3-1, conseguiu reverter para 4-3, então é o time também que o Palmeiras tem que ter bastante cuidado. Vamos falar um pouquinho do mercado da bola. O Palmeiras que está esperando algumas saídas, que a ideia da direção é dar uma aliviada na folha salarial, que entende que fechou muito alta em 2025, com as últimas contratações, e por isso quer aliviar a primeira folha salarial para então poder investir em novos reforços. O Palmeiras anunciou Marlon Freitas, a única contratação, ele que veio do Botafogo, já está jogando e performando muito bem, mas também anunciou algumas saídas, Aníbal Moreno, Michael e a mais recente, o Everton, mas não deve parar por aí. O Verdão deve ter novas saídas. Nesse momento, o time encaminhou a saída de Facundo Torres para o Austin dos Estados Unidos, uma negociação já bem encaminhada, deve ser confirmada nos próximos dias, e também o atacante Luigi deve deixar o clube. Outro que tem recebido sondagens, inclusive do Napoli, da Itália, é o Giai, mas essa negociação é um pouco mais difícil, porque o Palmeiras ficaria apenas com Kelvin para a lateral direita, então o Giai deve sair apenas se a proposta for realmente muito boa. Os alvos do Palmeiras neste momento são o Nino do Zenit e também John Arias do Wolverhampton. O Nino tem uma situação também um pouco mais complicada. O Palmeiras chegou a uma negociação, a um acerto diretamente com o jogador. O clube e o jogador já acertados, mas o Zenit não pretende liberá-lo ainda nessa janela. Isso porque entende que ele vai ser muito importante nesse início de ano. Então a situação deve facilitar apenas na janela do meio do ano. O Palmeiras ainda tenta, encontrar alguma solução, porque quer muito contar com o Nino, mas o Zenit complica a situação. Então essas são as informações que a gente tem até agora do mercado da bola do Palmeiras. O Palmeiras que enfrenta o Novo Horizontino hoje às 8h da noite. Logo mais, Bruno, eu volto com as prováveis escalações e com mais informações dos jogadores que viajaram para essa partida. Combinado então, Mário, para a gente falar bastante dessa partida, então, onde o Palmeiras inicia o Campeonato Paulista, ainda nesse ritmo de pré-temporada, mas já são 3 jogos e 3 vitórias, incluindo, Mari, uma vitória num clássico contra o Santos. Exatamente. E acho que é o clube que mais consegue fazer o plano ideal dos treinadores com esse calendário, Você não precisar gastar todos os seus titulares, conseguir preservar alguns, conseguir dar um tempo melhor de preparo físico, inclusive recuperar outros jogadores, porque tem uma base muito forte, E aí consegue, de fato, utilizar meninos da base, consegue com isso até esperar um pouquinho o mercado, não se precipitar contratando jogadores para certas posições, porque tem na base também ali talentos que podem, de fato, preencher o profissional. Novo Horizontino é uma equipe difícil, a gente já fala isso há muito tempo, dentro do Campeonato Paulista, consegue complicar ali, avançar de fases, mas o Palmeiras está muito bem, mesmo com 1-0 ali, em todos os jogos, ele consegue desempenhar e garantir os pontos. Ele tem conseguido manter essa ideia, mesmo não tendo conquistado títulos no ano passado? A ideia qual? A ideia de, começar com calma e encarar o Campeonato Paulista como uma pré-temporada? Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque o restante da temporada é um acaso, você cai para Flamengo, que é o melhor time da América, o melhor elenco da América. Você tem o Cruzeiro chegando muito forte. Eu acho que o Palmeiras consegue continuar. Chega à final de Libertadores, briga pelo Brasileiro quase até a última rodada. O começo de temporada, o planejamento é perfeito, porque o restante é o que importa. E você destacava esses jovens que já estão aparecendo agora no time principal, por exemplo, o Pacheco, os outros, de ataque também, o Benedetti, enfim, são vários nomes que aparecem no time principal. O Arthur na lateral. O Arthur, o Abel elogiou muito. Elogiou muito, exatamente. E ali, Piquerez não tem nem o que falar, Titular absoluto desse lado, mas é importante você já observar quem pode preencher ali uma possível lacuna. Você vai precisar de um elenco
100% ali, né, fisicamente, esses jovens jogadores, eles estão com o Abel tendo essa oportunidade correspondendo. O Larsson também era outro que eu ia citar. Também. Mas eu citei esses jovens porque isso, de certa forma, compromete a participação do time na Copa São Esvazia Paulo. a Copinha, sim. Esvazia a Copa São Paulo. Mas a ideia do clube ele não depende do título da Copa São Paulo, ele se preocupa em manter o elenco forte ou dar espaço para esses jovens no elenco. Eu acho que a gente vai conseguir acompanhar o impacto na Copinha e nesses jovens jogadores um pouco mais para frente, porque o calendário do futebol brasileiro profissional ele está impactando a Copinha, por exemplo. A gente está vendo, né? Alguns clubes do Rio, de São Paulo, tiram seus jogadores que na Copinha seriam força máxima para colocar no profissional justamente para dar esse descanso, entre aspas, ou preparo para os jogadores titulares. Então a Copinha, ela está pagando preço, a gente está vendo isso. Porque daí você antecipa tudo, né? O jogador de 17 anos que joga a Copinha para o jogador de 19, 20 anos jogar no profissional. Eu acho que mais para frente a gente vai ter um impacto melhor, se a Copinha de fato está pagando o preço do calendário. Vale lembrar que, por exemplo, Estevão e Endrick são jogadores que foram formados pelo Palmeiras e que teriam idade para jogar a atual Copinha. Exatamente. E a gente está falando de jogadores que já estão na Flamengo, seleção por brasileira. exemplo, nem Copinha, né? Abre mão nem também, vem. né, para dar espaço para esses jogadores numa competição entre os profissionais. Exatamente. Os palmeirenses falam mais disso do que do jogo em si, que é essa questão de a diretoria do Palmeiras resolver reforçar o time ou não. Aí surgem nomes, a gente vai atrás de informações, sobretudo aqui o Loebelin, o Facincani, eles sempre atualizando aí o torcedor a respeito dessas possibilidades de reforço, sabe? Só que até agora não teve nada, né? Nem aquela fumacinha preta, quando a gente tá esperando a fumaça branca, teve ainda, né? E a Fumacinha verde nesse caso. Nesse caso, verde, né? A verde seria o final feliz, né? O anúncio oficial. Isso. Então ainda não teve nada disso e muito pelo contrário. Isso aumenta cada vez mais a desconfiança da torcida do Palmeiras em relação à possibilidade de contratações. Facincani, Loebelin, amigos. O que falar, por exemplo, de John Arias, que é o nome nesse momento que parece ser o mais próximo pelas informações, mas que até agora nem saiu de cima. O famoso assim, né? Famoso No grande programa jogador. de ontem, eu comentei aquilo que eu escutei de uma pessoa do Palmeiras. A conversa existe, está andando, o Fluminense tem 72 horas para se manifestar, mas não crave, porque você sabe como as coisas são aqui no Palmeiras. Todos nós sabemos. Então, eu quero chegar no seguinte ponto, gente. O Palmeiras precisa rever o norte das suas negociações, tá? Não dá mais para o Palmeiras continuar, porque depois a Leila vai nos programas e para tirar a saga, ela fala assim, aí ela contrata o Facundo Torres e fala assim, vocês estão mais calmos agora? Né? Mas quem jogou pro torcedor Claudinho? Quem jogou pro torcedor Jorginho? Quem jogou pro torcedor Gerson? Quem jogou pro torcedor Almada? E quem está jogando pro torcedor agora? O Arias é a diretoria, tá? É necessário que a diretoria do Palmeiras seja um pouco mais profissional. A conversa existir, o interesse é normal. O Palmeiras vaza até como seria a negociação de valores, como seria pago, o que o Fluminense teria que receber ainda. O Palmeiras ia assumir. O que você tá rindo? Desculpa. O que você tá rindo? O Maicon Costa mandou uma muito boa aqui no chat. Então, O valeu. Corinthians já sofreu com o transfer bom. O Palmeiras sofre com o transfer Barros. Não, mas mas essa aí a senhora tá atrasadíssima. Você já faz 15 dias que tem essa. Eu li, a primeira Pô, mas a senhora tem que se inteirar dos memes. Já faz tempo Os essa. memes palmeirenses eu não... Essa daí já faz um ano já. Transfer Ball só se renova. Então, apesar de ser um Boa, meme. boa. torcida do Demais, Wolverhampton tá revoltada com a saída do Arias. Apesar de ser um meme, tá? mesmo? Eu acho que nós temos que. A torcida do Palmeiras tem que exigir uma postura da presidente. Anderson Barros, para grandes contratações, ele é o cara que vai comprar um Volvo Zero na concessionária e sai com o maré usado. Não, é sério, não é brincadeira, não. O Maré pegou uma fama, né? Explode. Eu tive um. Eu tive um e comprou uma fama. Você benzia? Eu fiquei na rua tantas vezes, cara. Então, assim, o que eu não sei, a última informação que eu tenho é essa daí. Que está no período Fluminense se manifestar, aquela coisa toda, mas o Palmeiras tem tratado as negociações com grandes jogadores de uma maneira extremamente amadora. Mas muito amadora. Olha, eu não sei, aqui talvez vocês vão lembrar algum clube nos últimos tempos que tenha sido tão amador com grandes contratações. Tem alguém aí? Ou medroso.
Amador eu ou não vou medroso? usar- sabe por que Falta eu de não vou usar a palavra ousadia. Medroso, porque assim, olha Falta de só. coragem. Olha só. Pra contratar. Por que eu não vou usar o medroso? Por quê? Alex? Porque o Palmeiras foi conversar com o Claudinho, o Palmeiras foi conversar com o Jorginho, o Palmeiras foi conversar com o Nino. Então é azarado, é isso? Eu vou usar a palavra incompetente. Incompetente, boa. Tá? Eu acho que a palavra que cabe é incompetente. Não, mas assim, mas eu acho que o medroso, ele cabe a partir do momento em que você não tem convicção de entender que certos ativos no futebol têm preço. E não adianta, você acabou de falar a história do Volvo, tá? Não é fazer merchan do carro, mas é um exemplo. Você não vai chegar na loja e barganhar um Volvo pelo preço de um carro popular. Não adianta. Por que esse carro é mais caro? Qual que é a tecnologia que ele te entrega? Qual é o nível de conforto, de segurança e acessórios? Enfim, existe toda uma grife que acompanha uma capacidade e uma credibilidade. Então essa grife, essa capacidade, essa credibilidade, ela não pode valer o mesmo que um carro popular, por mais legal, por mais bacana, por mais que ele atinja o objetivo inicial de todo carro, que é a locomoção, mas ele tem certas benesses que o outro carro vai te trazer com muito mais requinte, muito mais qualidade. Inclusive até a manutenção. Por mais que a manutenção do Volvo seja uma vez no ano cara, mas o outro carro vai te requerer 5 manutenções ao ano. Se você igualar, vai dar o mesmo preço. Entendeu? Então, assim... barato sai caro, né? Exatamente. Barato vai sair caro. Isso é normal em qualquer área, em qualquer esfera profissional. O médico X, o médico que é o residente 1, 2 e 3, ele não tem a competência de um doutorado. E aí o médico que é doutorado, é claro que a consulta dele vai cobrar, sei lá, R$ 1.500. É um absurdo, é fora da caixa, meu Deus. É muito caro, infelizmente a realidade é essa. Só que você vai pagar um conhecimento de um médico que está iniciando, não tem. Que é a convicção desse cara pegar um exame, olhar e falar assim, ó, isso aqui é isso aqui. Pô, mas isso aqui é isso aqui. Tira a prova real. E aí quando o cara faz o tratamento, realmente ele se cura. E o outro médico vai especular, vai mandar você voltar para casa, vai te dar, sei lá, às vezes uma aspirina, vai te dar um AS, e aí você já se perdeu. Como cansamos de ver exemplos por aí, infelizmente, de atendimentos ruins perante a médicos que têm muito mais competência e literalmente cirurgia para resolver o problema. E isso se dá no futebol. Por que o Jorginho custa 2 milhões, 3 milhões, com luvas, bônus e salários, e o Aníbal Moreno custou 600 mil? Porque um tem uma qualidade, uma bagagem, uma experiência que o outro não tem. Agora, o Palmeiras não pode entrar com um pensamento como ele entra, de achar que todo mundo tem que custar o preço do Aníbal Moreno. Viu? Uma pergunta que vem de Areado, sul de Minas Gerais, de Regis Policarpo Dias, o rato do Policarpo. Pergunta pra você, princesa. Se não vier o Arias, quem seria o plano B do Palmeiras para essa posição? E um grande abraço para vocês de Areado, fica entre Monte Belo e Alfenas. Olha, na verdade, né, Facinho, eu acho que a necessidade mesmo do Palmeiras, que eu vejo como prioridade para esse elenco, o Abel tem disponível hoje ali... É o Garro. Seria um meia articulador, seria um Almada. Seria um Almada, que já meio que descartaram, né? O John Arias, no Fluminense, ele jogava ali na posição onde hoje joga o Alan, que talvez pode ser vendido também. Onde o Palmeiras contratou 6 jogadores, né? E que, de repente, pode vender e pode se abrir mais espaço para outro atleta. Atenção. Tem informação. Espaço aberto para informação. Espaço aberto para informação. Eu vou receber uma mensagem que agora eu vou pedir pro Michelete ler, porque se eu fiquei um pouco irritado. Por favor. A última mensagem? Irritado, é? Leia a última linha. Lê quem mandou Amigo, também. estou vendo o programa. Pelo que soube, o gato subiu no telhado porque gente aqui está chateada com a postura do staff do jogador. Mas faz tempo que eu falei aqui. Então é o seguinte, E a fonte é boa, hein? só vou agradecer aqui. E a fonte é boa, hein? É porque é de dentro do clube. Então, eu só vou falar uma coisa que nós estamos falando aqui há 200 programas, tá? Não dá para você ter cargo dentro do clube de futebol e ser vaidoso. Não dá para ser vaidosa.
Negociações são fáceis e são difíceis. E você tem que ceder muitas vezes. Isso, você vai encontrar, sim, staffs que são mais fáceis. Nós falamos aqui do pai do Gerson 2 semanas sobre a postura do pai do Gerson. Agora, se cada negociação que eu for, eu tenho que sentar com o Frei Damião e com a Matheus de Calcutá, vai cuidar de bingo, tia. Evelyn, mas assim, Desculpa, vamos lá. Tá, não dá, gente. Vamos lá. Fica quieto, vai. Eu percebo, a gente sabe da irritação dos torcedores palmeirenses e com razão, né? A diretoria aí, que tá com dificuldade de fazer contratações, principalmente de nomes importantes no cenário do futebol nacional ou mundial, enfim. Mas nesse caso do Arias, será que o empecilho mesmo não foi essa parte do Fluminense ter a prioridade e do próprio Arias, da vontade do jogador em não querer trair o Fluminense no caso de voltar ao Brasil? Será que ele não falou, se o Fluminense não tiver condições, beleza, eu acerto com o Palmeiras, eu posso, né, fechar com vocês. Mas se o Fluminense quiser, é pra lá que eu volto, porque o Fluminense é a minha casa. Porque ele deu entrevista falando sobre lá isso. atrás, antes de negociar com o Palmeiras, a informação... Mas em dezembro, foi agora, Mas 20 nós estávamos dias. negociando com o Palmeiras. Então... A informação de dentro do Palmeiras, tá? E eu confio na fonte, tá? O Arias aceitou a proposta do Palmeiras. Sim, mas se o Fluminense não entrasse no negócio. Quando o clube perguntou para ele sobre isso, existe uma cláusula, tá certo? Que o Fluminense tem a prioridade que estaria agora nessas 72 horas, ok? Sim. E se o Fluminense arcar com esse valor? Ele teria dito ao Palmeiras que ele aceita o que o Palmeiras falou, que ele tem apalavrado com o Palmeiras. Eu boto a mão no fogo por declaração do jogador, mas não boto nem o dedinho, quanto mais a mão. Dando sequência às informações aqui, família Palmeiras, vamos dar uma olhadinha aqui no que o nosso Palestra publicou em seu perfil oficial. Volante da seleção da Colômbia é oferecido ao Palmeiras, veja detalhes. Jefferson Lerma, de 31 anos, atua no Crystal Palace da Inglaterra e deve jogar a Copa do Mundo nesta temporada. O Palmeiras segue trabalhando no mercado de transferências para reforçar o elenco comandado por Abel Ferreira. O Verdão deseja a contratação de um volante, mas, em primeiro momento, aposta e avalia Luiz Pacheco, formado na base do clube. Aí vem a história do volante que foi oferecido, né? O nosso Palestra apurou que Jefferson Lerma, que atua pelo Crystal Palace e é convocado frequentemente para a seleção da Colômbia, foi oferecido ao Alviverde nas últimas semanas. O volante de 31 anos tem contrato até junho de 2026 com o clube inglês e deve jogar a Copa do Mundo. Uma transferência para o futebol sul-americano é vista com bons olhos por quem cuida da carreira do atleta. Apesar do movimento, o Palmeiras não iniciou negociações neste momento e avalia o nome internamente. Aí a posição carente. Após negociar a saída de Aníbal Moreno para o River Plate, o Verdão conta com Emiliano Martínez, Luiz Pacheco e Marlon Freitas, que atuou nos primeiros jogos da temporada na posição, né? Aí um pouquinho da agenda do Verdão aí, os próximos jogos do Palmeiras, enfrenta o Novo Horizontino pelo Paulistão, hoje, dia 20 de janeiro, às 20 horas, horário de Brasília, e o próximo jogo é dia 24, também pelo Paulistão, clássico aí, o Choque Rei contra o São Paulo, às 20h30, horário de Brasília, pelo Paulistão. Beleza, para o mês de hoje, essas informações aí, falando bastante sobre o John Arias, aí, o pessoal do Sem Firula e também o pessoal da ESPN com informações de dentro lá do Verdão, do repórter do CT, projetando esse confronto aí, um jogo difícil contra o Novo Horizontino, que fez jogo duro lá contra o São Paulo e acabou sendo derrotado no Morumbi, mas eles vão jogar em casa, o Palmeiras tem que entrar com força máxima aí, eles têm um time bem físico, então o Palmeiras tem que forçar também para esse lado, trombar com os caras, para a gente conseguir esses 3 pontos e manter o nosso 100% aí. O pessoal do Sem Firula falando aí, a informação do jornalista aí, que o John Arias está até apalavrado esperando essas nuances aí do contrato, se o Fluminense vai cumprir a oferta ou não, mas segundo ele, John Arias está apalavrado, informação aí de dentro do Palmeiras exclusiva. Vamos aguardar e torcer para o John Arias assinar contrato e vir jogar no Verdão. Beleza, John? Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like aí, deixa no comentário de vocês e até a próxima.